Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Quem é que está pela primeira vez? 1, 2. Você não, né? Já veio, né? Sejam bem-vindos. Viu? Vocês têm o Evangelho? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Se não tiver, a gente tem para doar, tá bom? Se você quiser, antes de sair, vai lá na recepção e fala, olha, eu gostaria de ter um Evangelho, tá bom? Por que o Evangelho é importante? O Evangelho é a nossa vacina semanal. A gente, quando não tem as campanhas de tomar vacina da gripe, da Covid, disso e daquilo, para prevenirmos contra as doenças físicas, né? E a vacina contra as doenças da alma é ainda o Evangelho. E eu acho que será sempre o Evangelho. Né? Tiro por mim, eu sei o quanto é importante você buscar o consolo, né? o auxílio do Evangelho. O Evangelho, Roger, é assim, você escolhe um dia na sua casa que você sabe que ninguém vai te interromper, não vai chegar visita, você não tem compromisso nenhum, escolhe aquele dia, faz um acordo com a espiritualidade, com os amigos do alto, que você não enxerga, mas eles estão ali do lado. Olha, então nós vamos fazer nosso Evangelho domingo, depois do Fantástico, por exemplo, né? Já está na hora de descansar, não vou sair mais de casa, não vem mais visita, pronto. E aí você se sente num lugar onde você esteja confortável, coloca um copinho de água, ok? Tenha consigo o Evangelho. Se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, não tem problema, ok? Faz o Pai Nosso. Faça uma conversa com os seus mentores, com seus amigos. Diga, olha, eu estou contando com a ajuda do alto, eu estou com dificuldade, estou buscando esse auxílio, porque eu sozinho não estou conseguindo. E eu convido vocês para a gente fazer essa prática da leitura do Evangelho aqui em casa por tempo indeterminado, nesse dia e horário. Faz o Pai Nosso, teve essa conversa, certo? Abre aleatoriamente o Evangelho ou a Bíblia. Mas de preferência eu acho assim, o Evangelho você abre a partir do primeiro capítulo, você ir estudando. Né? Aí a gente acha que a gente está sozinho em casa, não estamos sozinhos. Está assim de irmãozinhos buscando a luz também do entendimento. Aí você fala assim, abri aqui nessa página que não tem nada a ver comigo. Né, Rose? Eu quero para o meu cunhado. Eu quero conselho para o meu filho. Não, na verdade, existem outras pessoas que vão se beneficiar disso. E isso você está fazendo o quê? Caridade. Quando você faz caridade, acende luz à sua volta. Então, todas as vezes que você é visitado pela equipe do Evangelho do Lar, em casa, vem uma equipe preparada para isso. E eles deixam na nossa casa fluidos, curadores, fluidos que limpam a sujeira astral que está na nossa casa. Porque às vezes você está na sua casa e você tem um aborrecimento, você discute com alguém, você está com a preocupação muito pesada, você está com uma mágoa no seu coração, não consegue perdoar, aquilo vai fixando nas paredes da sua casa. Chama-se egrégora. É quase material. Dá quase para pegar. Então, às vezes, no socorro que a gente faz, os médiuns videntes narram que escorre uma água grossa e preta da parede da casa da pessoa que está sendo atendida. Está derretendo aquela coisa ruim que estava ali impregnada, exatamente porque eu permiti, porque eu gerei, porque eu abri caminho para isso. Então, a cada visita é feita essa limpeza, é feito esse socorro. O copo de água, por quê? Aquela água não vai ser mais água, vai ser remédio. Cada molécula daquela água se transforma em remédio, ela se expande e naquela molécula é colocado o remédio que eu estou precisando. Ou é para a mente, para o psicológico, ou para o físico. Está sendo curado. Pode colocar para o gatinho, para o cachorrinho. Sobrou um pouco, põe no filtro, põe na jarra da geladeira. É real isso, é real. Acabou de ler, agradece a orientação, certo? Não precisa ler lá, nossa, um trechão. É uma palavra, pede que eles falem com você, eles vão falar. Ok? Tá precisando já? Já vai começar?
E aí, acabou de ler. Eu vou pedir também para vocês o seguinte: a gente acha que nós não temos poder sobre nada, né? Ou não falar hoje sobre a fé, poder da fé. Nessa prática do Evangelho, quando você colocar o copo de água lá, você vai pegar o copinho de água, a jarrinha, e vai colocar a tua mão um pouco mais distante sobre aquele copo. E pede: Senhor, coloca nessa água o remédio que eu estou precisando. Só isso. Pede com fé. Por que você tem que colocar a sua mão? Por que eles não agem sozinhos? Porque nós somos doadores de ectoplasma. O que é ectoplasma? É uma energia sutil que manipula os fluidos universais. Isso é científico. Então, se eu coloquei minha mão e com a minha mente eu desejei, eu estou manipulando aqueles elementos da água e auxiliando nessa transformação. Então, nunca duvidem do poder que vocês têm, que nós temos. As mães não benzem os bebês? Mãe, quando a criança está com febre, ela põe a mão na cabeça da criança lá e rapidinho passa a febre. É a fé. É o amor aliado à fé. Ok? Né, mamãe? Então é isso. Entenderam então como é que se passa o Evangelho, Rose? Acabou, agradece, toma uma aguinha e pronto. Na próxima semana a mesma coisa, no mesmo horário. Era 7, eu fiz às 9. Já dançou, filho, dançou. É horário. Você vai no médico às 9 horas, sendo que a consulta era 7? Perdeu. Porque tem toda uma equipe preparada para te atender naquele momento, naquele horário. Fechado? Vamos falar então sobre fé. Jesus, quando passou por aqui, teve uma passagem dele que tinha um senhor que tinha um filho que era doente. Na situação narrada, ele estava obsediado com um espírito ruim que fazia ele ter desequilíbrios emocionais, não ter controle sobre o próprio corpo e nem suas vontades. E aí o pai do rapaz levou o rapaz lá para os apóstolos curarem, porque Jesus tinha muitas tarefas. E ele já tinha delegado para os seus discípulos, os apóstolos, para curarem também. Mas não deu certo. Ele levou lá e os apóstolos não conseguiram curar. Aí ele pega e vai até Jesus, pede licença, aquele cheio de gente, e ele conta o que tinha acontecido. Que ele pediu para curar e o povo não curou. Aí Jesus falou: não, traz a criança aqui, traz aqui. Aí ele impôs a mão sobre a cabeça do menino, mentalmente conversou com o suposto espírito obsessor e, óbvio, diante da grandeza espiritual de Jesus, não tinha quem resistisse, né? Então, afastou-se do rapaz o espírito obsessor e o menino ficou curado. Aí os apóstolos perguntaram: mestre, por que a gente não conseguiu curar o menino? Aí ele disse: é por causa que vocês têm uma fé muito frágil. Ora creem, ora não creem. E o quadro que se apresentou para eles era um quadro que chocava. Então eles ficaram com medo. O medo fez com que eles ficassem inseguros. E a insegurança falhou, fez com que eles falhassem na doação do ectoplasma, da certeza que eles podiam. E aí eles não conseguiram curar o menino. Então nós precisamos entender que tem a fé humana e a fé religiosa. Quando vocês veem aquelas competições, não tem uma competição que eu lembro que ficou muito marcado de uma moça que chegou por último, mas cambaleando, que ela ia e cai, mas não cai, e cai, mas não cai, e foi até o final. Que ficou até registrado isso, lembra? Uma cena marcante. Ela vai caindo e vai, e ela não desiste. O que é aquilo? É sinal de força de vontade, querer algo de verdade, acreditar que é possível. Porque se ela não acreditasse, ela nem teria começado. Porque imagina as dores atrozes que essa mulher estava sentindo. A tensão de ter que chegar. Todo mundo ali olhando, outras pessoas já na frente dela. Ela só queria chegar.
Já não estava o intuito de vencer, ela queria chegar, porque ela tinha o objetivo de chegar. Então, quantas vezes a gente, nos livros de psicologia, nos coach para treinar as pessoas a terem autoconfiança, falam da importância do realmente acreditar em si. Essa é uma fé humana que transforma muitas coisas, que faz possível muitas coisas. Acreditar mesmo antes de ter o cenário à frente, você já tem aquela certeza que vai ter sucesso, que eu vou conseguir. Mas é preciso também lembrar que a gente tem que saber que a gente é humano. E como humano, às vezes, a gente se vê envolvido pelo orgulho. Ah, eu posso, eu vou conseguir porque eu sou bom. É que nem quando acontece alguma coisa, você fala assim, eu sou ótima. Você nunca para imaginar que você foi intuído aquilo. Que não é totalmente participação sua só. Teve gente ajudando. Olha como eu sou esperto. Alguém te soprou no ouvido, meu. Não é? Mas a gente nunca lembra de agradecer. Aí toma para si o mérito e cai no desequilíbrio do orgulho. E isso faz com que você possa vir a falhar, cair no ridículo, na humilhação. Quando você já achava que ia vencer, pá! Né? A vida ensina. Então sempre devemos crer mesmo na gente. Acreditar que somos capazes. Mas nunca dispensando a participação do alto, que é o que comanda tudo, que permite tudo. Eu posso querer muito uma coisa, mas se não tiver nos desígnios da sua história, permissão de que aconteça, você pode querer até o último momento da sua vida, mas não vai conseguir. E às vezes até nem tá. Você tem uma fé tão pura e uma crença que Deus é misericordioso, que você quebra esse estereótipo de não realização e é possível ser realizado. Olha como é complexo. Então é que ter a força de vontade, a humildade, força de vontade e humildade, e submeter-se a uma força maior. Então toda vez que você precisa de algo, está idealizando algo e que não está demorando a acontecer, diga sempre assim, está em tuas mãos. Eu desejo ardentemente, mas que seja no seu tempo. Reiki 5. Gente, Reiki 5. Não tem ninguém comendo bola aí, não? Não é você, Rose? Reiki, tomou Reiki já? 4. Tá. Então, Jesus pede pra gente que tenhamos essa fé, mas às vezes fala assim, mas o que é ter fé? O que é fé? Será que eu tenho fé? Na verdade, a fé é muito relativa. Tem pessoas que basta um flash e ela já desenvolve a fé assim, uma coisa que já está nela. Existem outras pessoas que você pode explicar, falar sobre os fatos e ela não se entrega àquilo. A fé humana eu já falei, que é essa uma que você trata de você para com você mesmo. Quando você está chateado, desanimado, alguém não chega e fala assim, isso vai passar, coragem, não é um estímulo? Reaja, você pode. Agora, a fé religiosa é aquela fé que te coloca numa situação de certeza que há algo maior vai providenciar aquilo. E a fé deve ser uma fé para não te decepcionar, para você não chegar num ponto e falar assim, Deus não existe. Cansamos de ver situações assim, né? Eu fiz tanta coisa boa e olha aí o que aconteceu comigo. Se ele fosse um Deus verdadeiro mesmo, não teria deixado acontecer isso comigo.
Então, a doutrina espírita vem trazendo esse embasamento para que você tenha uma fé raciocinada acerca das verdades maiores. Não é uma fé que fala que nem a mãe fala para a criança quando está na fase dos porquês. Mãe, mas por quê, mãe? Mas por quê, mãe? Né? Você vai chegar na fase dela. Mãe, mas por quê? É porque isso. Mas por quê? Um porquê em cima do outro. Aí a mãe se enche e fala, é porque é. Chega, é porque é assim. Então a fé raciocinada não pode ser é porque é. Você tem que acreditar em algo, porque você compreendeu aquele algo e aceitou aquilo como verdade. Senão, ela é muito frágil. Qualquer dificuldade te desaba ao chão. Quando meu marido faleceu, e eu já estou na doutrina há muitos anos, eu tinha tudo para dizer assim, Deus não existe. É um Deus covarde, um Deus que não está com você na hora que você precisa. Porque olha, estou na doutrina, estou no centro, faço isso, faço aquilo, dou palestra, e agora acontece isso comigo do nada. Onde eu estaria hoje? Desesperançada, talvez numa depressão, e colocado tudo que eu aprendi por terra. Mas, na verdade, não aconteceria isso porque no decorrer da minha convivência com a doutrina, eu fui aprendendo coisas. Aprendendo que a vida não acaba aqui, e também não começou aqui, ela já vem de muito tempo. Eu passo coisas porque em algum momento eu fiz coisas que geraram essas provas, ou eu escolhi essas provas. Dificuldades, sofrimentos, talvez eu esteja pagando dificuldades e sofrimentos que eu causei para alguém. Então, quando eu entendo, não me revolto. Quando não me revolto, me equilibro. Percebeu? Agora, quando tem uma crença que diz para você assim, que você morre e vai para o inferno, ou morre e vai para o céu, que Deus é bom ou ele te condena. Quando chega num momento desse, você não tem estrutura para se aguentar em pé. Você se sente sozinho, não tem onde se agarrar. Ou seja, não tem explicação para. Se alguém me explica o que está acontecendo, eu me aquieto e falo, então é assim? Eu não sabia que era assim. Agora eu já sei. É por isso então? É por isso então. É que tem certas coisas que você não questiona como funciona o universo, por que de noite fica escuro, por que de dia fica claro. Mas os astrônomos já explicam pra gente como é que é o processo dos astros, então já nada mais é miraculoso, sensacional, mistério. Já entende, passa e não se assusta. Quando tem o barulho do trovão, você já sabe que é um trovão. Se você não soubesse o que é um trovão, você o que é isso, o que é isso? Porque não conhece, não sabe. Então a doutrina vem trazendo essas explicações para a gente. Quando você tem uma fé mais forte do que o outro, como é que é o seu nome? Eric, e você é? A Patrícia. Vamos supor que no dia a dia a Patrícia demonstra muito mais fé do que o Eric. E eles tiveram a mesma experiência de vida. Nasceram na mesma família, têm a mesma educação, mesma formação religiosa, só que ela danada tem uma fé. Né? Nossa, a fé da Patrícia é invejável, linda. Né? E o Eric fica duvidando de tudo. Né? Não tem força. Exemplo, tá? Como explicar isso? Lembra que eu falei que a vida não começa aqui hoje, nessa experiência? A gente já viveu muitas outras vidas e muitas outras experiências. Como a gente está aprendendo coisas nessa vida aqui, a gente já aprendeu coisas na vida lá. E a gente traz todo o conhecimento, é nosso. Ninguém tira. Eu sou herdeira dos meus conhecimentos. Tudo pode ser me tirado, o meu conhecimento ninguém tira. Dinheiro se pode tirar, casa, bens materiais, mas o meu conhecimento ninguém tira. Então, essa fé que a Patrícia traz com ela, já é de experiência passada, ela já exercitou provavelmente situações nas vidas passadas
e também já vivenciou conhecimentos suficientes para dar esse embasamento. Amém. Esse embasamento da fé que ela demonstra. Já o Eric talvez não tenha tido o mesmo conhecimento e nem ter experimentado situações que tivessem levado ele a desenvolver a fé. Ninguém é obrigado a ser espírita. Veja bem, ser espírita, seguir os princípios da doutrina espírita, não dá privilégio para ninguém. Compreendeu? Não salva ninguém, não livra de ninguém das provas. Está todo mundo no mesmo barco. A única diferença é que a hora que a experiência dolorosa chegar, quem tem o conhecimento da doutrina sofrerá menos. Aguentará mais firme. Não terá provavelmente as doenças da alma. Ou se tiver, vai superá-las de forma mais suave. Até porque, também, a pessoa que tem conhecimento da doutrina sabe as consequências. Tá bravo, hein? Sabe as consequências que nós assumimos para a nossa vida de atos contrários à lei da natureza. Se eu faço o mal, sabendo que eu não devo fazer o mal, porque a doutrina explica que não devemos fazer o mal, porque se eu faço o mal eu vou ter a visita do mal num dado momento, se não for nessa é na outra. Então se eu sei que não devo fazer assim, aí eu vou e não faço, e se eu vou aí e não faço, eu vou ter menos risco de passar por sofrimentos, pelo menos naquele quesito. Um dos grandes desafios da doutrina que Jesus pede é nós nos atermos às nossas falhas morais. As nossas falhas morais são muito difíceis de combater, porque são coisas que a gente já traz lá de trás e que interferem muito diretamente nos nossos atos e pensamentos. O que é falha moral? Aquelas coisinhas que parecem um carrapato que nunca desgruda a gente, que é o orgulho, o egoísmo, vamos falando aí, mais. A vaidade. E tem tanta coisa que pode ser considerada defeitos morais, né? Mas o pai de todos é o orgulho. Quando você é orgulhoso, o orgulho gera N outras vertentes. Então a gente tem que sempre estar atento e olhar quais estão sendo as minhas reações frente a. Eu costumo julgar muito, né? Na nossa leitura, né, Jorge? Falou hoje do julgamento. Não julgueis para não ser julgados. O que é isso? Lei do retorno. Bateu, levou. Muitas vezes não é que obrigatoriamente você vá... Jorge, dá um pouco d'água para mim? Por favor. Não é que você vai pagar com a mesma moeda, mas você vai vivenciar sentimentos parecidos. Se você causou uma dor em alguém, com a maledicência, por exemplo. A maledicência é um vício, não é um defeito moral. O vício que você adquire no decorrer da vida, que é fácil combater de acordo com a vontade, com a fé. Eu tenho fé que eu não vou falar mais mal dos outros, e eu me proponho, e eu luto e não falo mais. E fujo das situações que me levam a. Quando eu estou me propondo a combater alguma coisa ruim em mim, vocês podem ter certeza que elas vão aparecer com muita frequência. Ai, obrigada, meu lindo. Imagina. Não, tá beleza. Por que elas aparecem com mais frequência? Porque ela está em pauta para ser vencida. E eu só vou vencer se eu enfrentar ela. Não é? Se eu estou querendo ter paciência, vai surgir muitas situações onde vai te exigir paciência. Fala, caramba, eu peço paciência para Deus e olha o que me acontece. Essa pedra no sapato, né? A pessoa que parece que não me larga, carrapato, né? Mas é uma bênção, está vindo para te testar. E a cada vitória,
você deve agradecer a Deus, porque você não venceu sozinho. Lembra da humildade de se colocar à disposição do alto e saber que você pode sim, mas você tem que ter ajuda? Então, olha, nada mais agradável ao plano maior do que quando ele vê que você está submisso. Não que queira que a gente esteja lá curvado, não. Não existe um Deus que queira você curvado diante dele. Ele quer ver você feliz, seguro e fazendo aquilo que é certo. Mas quando você se dirige a Deus, ou ao seu mentor, gente, quem vai fazer essa relação entre os dois planos é a gente mesmo. Eu posso inventar, ela dá até um nome para o meu mentor. João Francisco é o meu mentor, um exemplo, tá? Ô João, hoje conversa com nós dois aqui. Eu preciso parar de falar mal da vizinha, não estou conseguindo. A outra vem aqui todo dia me cutucar para falar mal dela. Não estou aguentando, e quando eu vejo já falei. Olha que papo espontâneo. Não é bacana? Pedindo ajuda para uma coisa que você quer consertar para ser melhor. Para deixar de fazer o mal para o outro. E nesse instante você recebe ajuda. Então, nos colocarmos de forma humilde, sabendo que eu quero muito, mas eu preciso da ajuda. É que nem as pessoas que querem deixar de fumar, de usar droga. Não tem os grupos de apoio? A rede de apoio? Porque sozinho ele não dá conta. Mas se houver uma rede de apoio, então vamos apelar para a nossa rede de apoio. Durante o Evangelho do Lar, nas nossas conversas particulares. Ok? Então, quando eu falei da maledicência, que ela é um vício e o vício é mais fácil, porque não está no caráter. É um deslize que você descuidou e se viciou naquilo. Mas você pode vencer. Agora, vencer o orgulho, criatura de Deus, não é para qualquer um, não. Vencer o milindre, que é filho do orgulho, não é fácil. Não é impossível. É luta, que talvez de mais de uma encarnação. Mas se você colocou no seu objetivo de vida, no seu projeto de vida, vencer aquilo, não vai faltar ajuda. É que nem na escola assim, vamos verificar os alunos que estão precisando de ajuda nessa dinâmica aqui de hoje. Fulano, está precisando de ajuda, olha, vamos lá. Vai lá, fulano, ajudar fulano. E você, está precisando de ajuda nesse daqui? Então vai lá auxiliar ele. Está sempre tendo um grupo específico para te ajudar no quesito específico que você está querendo resolver. Do mesmo jeito, moçada, que tem grupos específicos bem organizados para ajudarem você nos quesitos das sombras. Quando você está com o coração pensando mal do outro, desejando ardentemente que ele pague por alguma coisa que você acha que fez. É o rei que entrevista. Gente, alguém está comendo bola. É o rei que número 5, olha aí sua fichinha. Não? Não. É o Espírito. É o Espírito. Deve estar lá em cima. Quando Paulo de Tarso esteve por aqui, e era difícil dele falar com as pessoas, e ele tinha a missão de levar o evangelho, o ensinamento de Jesus para os povos. Imagina aquela época, não tinha internet, não tinha Instagram, né? Não tinha as redes sociais. Se tivesse, então era uma beleza, hein? Gente, senhor, ia ser uma loucura, né? Acho que nem tinha guerra hoje mais, né? Acabou tudo. Tudo consertado naquela época já. Não ia ter nem internet aqui hoje, porque já ia tudo para o céu já. A gente já estava lá nos planos espiritual lá, né? Onde a internet era fichinha, né? Que lá é muito mais, né? Só uma live. Vou lá fazer uma live com Jesus, já. Tá. De tão grande, desenvolvido quem estava. Mas não tinha rede social naquela época e Paulo tinha que fazer de alguma forma chegar os conselhos, os ensinamentos das pessoas. Então tinham comunidades, que às vezes ele mandava um mensageiro com uma carta, ele escrevia muita carta. E nessas cartas ele dava conselhos acerca de. E aí numa das cartas a Coríntios, aos Coríntios, eu falo mais que a mulher da cobra, eu pedi água, nem parei para tomar água. Falando.
Ah, vou tomar passe, né? Tá, mas deixa eu por último. Aí ele fala assim, numa das cartas, filhinhos, ele tinha uma maneira carinhosa de se referir às pessoas que recebiam a carta. Filhinhos, tomem cuidado, prestem atenção, porque olhos atentos os observam. Porque nós somos luz e sombra. Nós não temos um lado muito bom com a gente? Tenho certeza que a gente é muito luz, mais luz do que sombra. Mas nós temos uma sombrinha aí meio fusca. Que é a hora que eu descuido, começo a ter uns pensamentos que eu não devia ter, umas reações que eu não devia ter, uns sentimentos que eu não deveria ter. São filhos da sombra. Então, quando eu falei que tem grupos bem organizados de luz para te ajudar nos compromissos de luz, tem grupos bem organizados das trevas para te auxiliar na execução dos projetos de sombra. Ou para te incentivar nos sentimentos menos dignos, nos desequilíbrios. Aí olha uma fraqueza sua e fala, ela é insegura. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Vamos botar na cabeça dela que ela não consegue nada, que não adianta nem começar, que ninguém ama ela, que ela é um fracasso. Vamos lá, vamos, eba, vamos. E vai. Como é que você combate isso? Com a vacina semanal do Evangelho. Porque na hora da vacina semanal, os seus amigos da luz chegam para eles e falam assim, aqui não, nananina não. Ela não é nada disso que vocês estão falando. Se afastem daqui. E eles, como têm autoridade moral e espiritual muito maior do que nós, e esses espíritos que ainda vivem na ignorância, não têm a mesma autoridade, se rendem e se afastam. Mas você tem que ajudar, porque se você continuar pensando, você atrai. Está entendendo como é que é? Então, o lance da fé é essa ideia que você tem de você mesmo e das coisas que te cercam. A fé raciocinada é aquela que eu falei há pouco, que não te deixa na mão. Você vai entender o porquê e o para quê das coisas. Você entende o seu caminhar. Ah, mas eu tendo fé, eu vou sofrer menos? Talvez até mais. Depende do que está reservado para você. Porque nós, quando voltamos para o corpo, nós estávamos desencarnados num plano espiritual onde há um projeto de reencarnação. Aí a Rose escolhe vir como Rose, ter os filhos que ela teve, o marido que ela teve, o negócio que ela tem, os amigos que ela cultiva, ela escolhe. Por que ela escolhe? Porque dentro daquelas escolhas existe um projeto, não é aleatório. Tem um projeto de crescimento, de aprendizado, onde ela vai aprender com as dificuldades, vai aprender com o amor que vai dedicar aos filhos, vai aprender com as perdas, vai aprender com a conquista dos amigos, vai aprender com o esforço de lutar pelo próprio pão, não depender de ninguém, vai lutar contra o orgulho. Vamos supor se ela fica muito rica, um exemplo, né? Alguém vem com o propósito de ser muito rico para vencer o orgulho. Porque nossa encarnação foi orgulho puro. Ah, eu sou o bambambam. Aí ela vem com muito dinheiro e consegue vencer na humildade. Oh, bacana. Então, tanto a pobreza como a riqueza é prova. Então, qualquer dificuldade, experiência que a gente vive, ela tem uma finalidade. Ou de você reparar a lei da causa e o efeito, ó, tudo que fazemos volta para nós. Ou prova para ver se você realmente está preparado e já cresceu o suficiente para vencer aquela prova. Então estudem a doutrina, porque não que as outras religiões sejam ruins. São todas boas. Perguntar qual religião que é boa? Aquela que faz a criatura ser uma criatura melhor. Essa que é boa. Vem no centro todo dia e não muda nunca nada? Nem venha mais, criatura. Perdendo seu tempo. É o Papa Passe. Vou papar um passe ali agora. Outra coisa. Vocês acreditam que
quando vocês oram por alguém, existe uma eficácia nessa oração? Não ouvi e não enxergo a cabecinha mexendo. Sim. Eu imagino que quando você ore pedindo por alguém, você movimente uma energia de dentro de você, movida por um bem-querer, por uma preocupação verdadeira, por um bem-querer verdadeiro, não é? Porque a oração feita de forma maquinal, sem pensar nas palavras que você está fazendo, ela não faz conexão com o alto. Eu diria de novo, quando a gente estava falando de fluido cósmico universal, é esse fluido que faz essa movimentação, esse intercâmbio todo, essas coisas acontecerem. Então, quando eu faço de forma automática, sem a conexão real, não existe essa manipulação de fluidos, consequentemente, não alcança o objetivo. Quando eu faço de coração, o que é isso? Nada mais é do que uma manifestação de fé. Como é que eu vou pedir algo por alguém se eu acho que não vai dar certo? Se eu peço e acredito que vai dar certo, é uma forma de manifestação da minha fé. E é real e acontece. É real e acontece. Quando Jesus fala assim, orai pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam, ou seja, por todos aqueles que podem estar gerando na sua vida um desconforto, um sofrimento. Por que ele fala isso? Porque existe uma manipulação de fluidos que chega no coração daquela criatura e transforma o sentimento dela, não permitindo que ela continue naquele ciclo vicioso. Através da oração, a gente consegue transformar inimigos em pessoas simpáticas a nós. Até aqueles inimigos do passado amenizam seus sentimentos frente à oração constante por eles. Inimigos do passado são aquelas pessoas que nos perseguem, que não vão com a nossa cara, mesmo sem nunca ter feito nada. Você fala, nossa, a pessoa só me olha torto. Eu sinto que ela não gosta de mim, né? E você não fez nada. Mas lembra do histórico lá de trás? Mas eu posso ainda fazer desse inimigo uma pessoa simpática a mim. Jesus falou assim, faça as pazes com o seu inimigo enquanto você anda com ele. Anda com ele, então você está encarnado no mesmo ambiente. Não perde a oportunidade, vamos fazer. Eu não converso com ele, então faz a oração por ele. Vai amenizando. Ok? Eu estava pegando um gancho, estou esquecendo o que eu ia falar, peraí. Sim. Quanto a oração é importante e é real. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta que ele foi um médico aqui na Terra e não era uma má pessoa, mas ele também não era uma pessoa 100%. Ok? Cometeu seus deslizes, mas tinha boa vontade. Tanto que foi lá para o Nosso Lar, né, Márcia? Senão, não estaria no Nosso Lar. Todo mundo aqui que conhece a história do Nosso Lar fala, quando eu morrer eu quero ir para o Nosso Lar. Porque não é um lugar tão ruim assim, mas... E a André estava... Era uma situação... Deixa eu lembrar aqui. Que ele estava precisando de auxílio, se sentindo muito abandonado, né? Aí foram verificar no histórico dele. Tinha um fichário lá, né? E foram observar lá se tinha alguém lá orando por ele, né? Para ver se aliviava a barra dele um pouco. E aí, qual não foi a surpresa? Nem ex-esposa, nem filhos, nem parentes, nem amigos, ninguém se lembrava dele. Ninguém orava por ele. Toma alguém.
E aí ele ficou revoltado, mas ninguém ora por mim, sou tão ruim assim. Não, calma, vamos lá ver se deve ter alguém, né? Aí foram lá e viram que tinha uma senhorinha. Uma senhora que orava por ele. Quem era essa senhora? Uma paciente dele que ele atendia de forma muito esporádica e ele não cobrava. Ele já fazia, aquilo está cumprindo com a minha obrigação, eu não vou cobrar essa veinha, já estou cumprindo a minha obrigação. Obrigada. Então a única pessoa que ele achava que estava cumprindo com a obrigação de bom cidadão, por não cobrar, e por se achando kits, era a única que orava por ele. E era a oração dessa mulher que dava o equilíbrio que ele precisava. Então, olha, lei do retorno. Ele fez o bem mesmo não sendo entendido aquele bem tão do jeito que tinha que ser, entendeu? Mas foi um bem. A mulher sentiu como um bem. Gerou nela o quê? Gratidão. Gerou um sentimento de luz. Que gerou uma energia boa para ele. Outro caso, só para a gente encerrar. Ainda tem muito tempo. Ah, tem bastante? Então pronto. Uma vez, quando eu falo, no Evangelho do Lar, esqueci de falar para vocês a receitinha, tá, Rose? No Evangelho do Lar, tenham com vocês, lá, logo para começar, uma folhinha. Pode ser o sulfite mesmo, ou metade de sulfite. Uma escreve assim, encarnados. Na outra, desencarnados, no cabeçalho em cima. Aí você vai começar colocando o nome dos encarnados naquela folhinha do encarnado. Quem seria? Você que sabe. Seu pai, sua mãe são vivos ainda? Seus irmãos, seus amigos? A sua comadre que você gosta dela? O seu vizinho que você tem um simpatia especial? O seu namorado? São pessoas encarnadas. Tá. A pessoa que está doente no hospital? A minha amiga pediu para orar pelo casamento dela. Coloca lá. Encarnados. E do lado, desencarnados. Quem seriam? Você que sabe. Mas provavelmente seja o seu avô, sua avó, o amigo que você gostava, aquele conhecido que você suicidou-se, aquela pessoa que você sabe que teve muita dificuldade, demorou muito para desencarnar, ficou muito tempo no hospital. Enfim, desencarnados. E principalmente coloca, meus antepassados. Orar pelos antepassados é gratidão, porque eles fizeram o caminho para que nós chegássemos aqui. Essa oração é sempre bem-vinda. Às vezes a gente fala para as pessoas assim, o resumo do Evangelho que eu faço, eu peço para dar início ao Evangelho, coloco as energias produzidas por aquelas orações que são caminhadas para aquelas pessoas que necessitam, as pessoas que faleceram aí, as pessoas que se julgam nossos inimigos, que às vezes não são, aí que essa energia seja levada também para os nossos vizinhos, aí você vai... É boa, aí é vibração coletiva, aí vai. Você já está fazendo uma forma de oração. Aí você faz a oração, inicia os visores do Evangelho, a parte do Evangelho, não pode também, você faz a oração e agradece. Isso, o processo é esse. Isso, não interrompe. Isso, o cachorrinho vai rezar também. Isso. Comunica. São atraídos pela luz do Evangelho. Fica o ambiente fica leve. Fica leve. Se você tiver, quando eu falei da listinha, se você tiver nomes pontuais, é ideal que você faça, tá? Porque assim, você que está querendo trabalhar o bem-estar de pessoas específicas, ok? Então, essa energia vai direto para ela já,
ok? Mas isso não impede que você peça para o todo, até porque nós somos uma família no todo. E a gente não sabe aonde está precisando mais. Eles sabem. Então mentaliza uma energia de bem-estar, de luz, de cura, e que eles peguem essa energia e levem onde precisa, faz como o Jorge faz. Mas voltando à história da pontualidade dos nomes, você fazer essa listinha, e essa listinha não precisa ficar ad eterno. A pessoa que está lá encarnada, Cleo encarnada, eu desencarnei, por favor, me põe no desencarnado, tá? Continue orando por mim, tá? Não esquece de mim, não. Mas às vezes faz tempo já que você está orando pela pessoa e você viu que a coisa, pelo menos dos encarnados, amenizou, tá bacana, pode tirar. Pode tirar. Ok? Nós temos um grupo de P3A nas quintas-feiras lá no Irmão Rodolfo, que a gente faz por online, e a gente passa os nomes das pessoas. E a dirigente pergunta, como é que está aquele caso daquela pessoa? Já saiu do hospital? Ela melhorou? E aquela pessoa? Aí às vezes você pede e esquece de dar o feedback, como é que está a situação. Aí ela fica perguntando, melhorou ou não melhorou? Aí você, olha, pode tirar das orações que graças a Deus melhorou. Ou então, ai fulano, coitado, desencarnou. Vai para os desencarnados. Entendeu? Fica mais um tempo orando. Aí essa técnica de orar pelos seus supostos inimigos ou amigos funciona dos dois lados, tanto para o amigo como para o inimigo. O inimigo vai tendo apaziguado no coração dele os sentimentos, os supostos sentimentos que ele tem com você, oriundos do passado ou da vida presente. Vai amenizando, ele nem percebe, vai esquecendo da gente. Ou não vai tendo mais aquele sentimento. Está mais tranquilo. Mas olha como realmente a oração ajuda. Aí tinha uma senhorinha que fazia essa prática do evangelho e colocava os nomes nas listinhas. E um dia, e ela muito caridosa, preocupava-se com todo mundo. E ela lá em São Paulo, viu um acúmulo de gente em cima do viaduto do chá. E todo mundo olhando lá para baixo. Consequentemente, o que aconteceu? Alguém tinha se jogado do viaduto e tinha cometido suicídio. Era um rapaz. Mas terra de ninguém sabia, não conhecia quem era. E ela perguntou, como é que é o nome do rapaz? O rapaz se matou? Acabou de se matar, olha. Alguém conhece ele? Não, ninguém sabe. E ela foi embora cabisbaixa, mas chegou na casa dela, acrescentou o rapaz na lista de desencarnados. Como não sabia o nome, colocou moço do viaduto do chá. E ela vibrava todas as vezes pelo moço do viaduto do chá. Óbvio, junto com outros que estavam ali. Um dia ela desencarnou também, né? E aí ela foi para um lugar lá e um dia ela estava assim numa tarde de outono, aquela manhã de outono, limpo, um laguinho, patinho nadando. Olha que ambiente bacana, eu vou falar. Aí ela, mas tinha assim não era 100% não, tá? Aí ela sentadinha no banco, chegou um rapaz, sentou do lado dela. Posso sentar do lado da senhora? Pode. Ah, então tá. Faz tempo que a senhora está aqui? Ela falou assim, uns semanas. E ele falou assim, já tem um tempo que eu estou aqui. Mas eu não estava aqui não, estava em outro lugar. Mas esse lugar é maravilhoso. Muito melhor de onde eu estava. Olha, é um prazer conhecer a senhora. Muito prazer. Aí ela falou, mas eu não te conheço. Não. É um prazer rever a senhora. Aí ela falou, mas eu não te conheço. Conheço? Aí ele falou assim, conhece? Eu sou o moço do viaduto do chá. Só estou aqui nesse lugar por causa das suas orações. Ela nem conhecia ele, gente. Olha como esse fluido cósmico atende à nossa vontade. E vai ao destino. E ela orou com fé. Que o rapaz ia ser ajudado. Lembra que ele falou, eu não estava aqui antes? Eu estava num lugar bem pior? Só estou aqui por causa das suas orações? Olha a caridade. Não é? Acabou? Acabou? Então é isso, gente. Fé humana é aquela que a gente acredita na gente, no nosso potencial, na nossa capacidade de fazer e realizar coisas. Porque lembra que Jesus falou, vocês podem isso que eu faço e muito mais. Porque ele sabia da nossa capacidade. E tem a fé religiosa, que é a fé raciocinada. Aquela fé que eu creio que há alguém maior me auxiliando e que tudo que me ocorre
tem um porquê, um para quê. E essa fé raciocinada me ajuda a sofrer menos frente às dificuldades que eu enfrento na minha experiência reencarnatória. Tá bom? Vamos terminar?